Olá, olá, aprendiz! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tudo certo por aí? No vídeo de hoje eu vou trazer os 4 erros para se evitar se você quer aprender o que você estuda. Então é o seguinte, se você está sentando para estudar, mas não sabe se o que você está fazendo é o correto para chegar no resultado pretendido, fica comigo nesse vídeo. Já vai deixando o seu like, porque esses 4 erros são muito comuns, muita gente comete, mas eles não percebem o quanto esses erros podem influenciar no resultado final. Então, se você já está percebendo que você está procrastinando muitos estudos, que você não está chegando no resultado que você quer, que é de fato aprender o que você estuda, otimizar o seu tempo, esse vídeo vai ser muito importante para você. Porque o que eu falo sempre para os meus mentorados, né? Quando a gente está ali envolvido emocionalmente com os nossos estudos, com as nossas conquistas, as nossas vidas, acaba que a gente não consegue fazer aquela separação emocional para enxergar de fato onde estamos acertando e onde estamos errando. Por isso, uma pessoa de fora acaba te ajudando mais a organizar a sua vida, a encontrar ali talvez alguns erros que você possa estar cometendo que está te impedindo de chegar aos resultados pretendidos, ok? Então esse vídeo acaba sendo muito importante justamente porque ele pode te fazer enxergar alguns erros que antes ou você até enxergava mais ou menos ali, mas não queria aceitar, ou você realmente está cego para esses erros. Vamos começar com um erro que é o principal, que é o que mais te atrapalha em estudar. Você fica muito tempo ali só no seu mundinho das ideias e não parte para a execução de fato. Esse é um grande problema da maioria das pessoas em várias áreas da vida, né? Então ela fica pensando assim, será que eu faço um resumo digitado ou um resumo escrito? Será que eu estudo tal hora, às 8 da manhã, ou será que eu estudo mais para o final do dia? Será que eu faço um estudo mais em ciclos ou eu estudo o tempo inteiro uma matéria só, um assunto só? O que eu faço? E aí fica ali, será que isso funciona? Será que isso é o melhor? Será que é o pior? Será? E não coloca de fato em prática para, da única forma possível, descobrir o que funciona e o que não funciona para você. Então, beleza, provavelmente você está aqui nesse vídeo procurando alguma orientação do que é o melhor para estudar com mais resultados, mas é fato que existe um método de estudos que eu ensino lá no SME, vou deixar o link aqui na descrição. Se você não conhece o seu método de estudos, é o nosso curso online para você aprender a se organizar. Sem contar que tem vários módulos sobre personalização dos estudos, porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que existe um método de estudos que vai te fazer destravar, sentar e estudar e de fato conseguir estudar. Mas esse método, ele vai ser o tempo inteiro modulado por você. Você vai precisar sentir o que funciona e o que não funciona. E nesse primeiro erro, acontece muitas vezes de você ficar nesse mundo do será que é o melhor ou não vai funcionar para mim. Ele é muito importante para você, de forma autônoma, enxergar. Bom, eu testei o resumo digitado, por exemplo. Eu vi que eu me perdia muito no computador, eu vi que talvez eu não me envolvia muito naquele momento de resumo. Quando eu faço o resumo escrito, eu me envolvo mais, eu gosto de usar cores e isso faz com que eu fique mais ativo nos meus estudos. Você descobriu o que funcionava melhor para você. Porque é fato que existem muitos estudos relacionados a como o nosso cérebro aprende e a gente deve levar isso em consideração. Porém, nada bate a sua experiência no dia a dia de você experimentar e descobrir o que funciona para você e o que não funciona. Porque, por exemplo, o resumo digitado ou escrito, o que é a ciência, o que a literatura de artigos científicos fala? Eles falam que nada nunca vai bater a força que existe quando a gente fala em estudos, né, em relação a você pegar
uma caneta, um lápis, um papel e o seu cérebro. Esse vínculo que existe dentro dessas três coisas nunca vai ser batido pela tecnologia, pelos tablets, pela parte digital, nunca. Sempre vai ser muito mais forte você escrever no papel. Agora, vai que, por exemplo, no meu caso eu tenho tendinite no braço direito, então escrever muito é complicado. Eu também não sou aquela pessoa mais organizada no papel, então eu prefiro, colocando ali, no meu caso, colocando na balança os prós e os contras, eu prefiro fazer o resumo digitado. É lógico que eu perco em alguns pontos, existem algumas desvantagens, mas eu ganho em outras. E para mim, experimentando, colocando em prática, eu achei melhor fazer o resumo digitado, ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Como é que você vai evitar esse primeiro erro de ficar muito no mundo das ideias e não partir para a execução? Justamente partindo para a execução, descobrindo o que funciona melhor para você no dia a dia, no teste, na experiência ali mesmo. E aí você, depois de 10 dias, uma semana, fazendo todo dia a mesma coisa para tirar aquela dúvida, você vai conseguir descobrir quais são as vantagens e desvantagens daquela determinada ação dentro dos seus estudos, ok? Então sai do mundo das ideias e começa a executar. Sai das dúvidas, combinado? Segundo erro, não ter um método de estudos. Eu falei agora há pouco para vocês sobre o nosso curso Seu Método de Estudos, que o link está aqui na descrição desse vídeo, e é o seguinte: quando a gente tem um método para estudar, a gente consegue destravar os nossos estudos. Acontece que essas dúvidas naturais do processo fazem com que você sente para estudar e acabe mexendo no celular e procrastinando com qualquer outro tipo de atividade, porque você não sabe como fazer aquele seu tempo de estudos, que muitas vezes é reduzido, valer a pena de fato. E quando você conhece a forma como, o caminho que o seu cérebro segue, é direcionado ali ao aprendizado, ao resultado que você quer com aquele estudo, fica muito mais fácil de você sentar para estudar e sabendo o que precisa ser feito, com clareza do que tem que ser feito em relação àqueles estudos. Então, no nosso método de estudos, a gente tem ali um passo a passo de como estudar, que é um passo a passo comprovado, não só em relação a estudos científicos, mas também em relação aos meus alunos. São mais de 300 alunos usando o método de estudos Vodar, e eles comprovam todos os dias na prática que funciona, que existe um diferencial entre um aluno que estuda só assistindo um monte de aula, lendo vários PDFs e livros, e um aluno que está o tempo inteiro buscando cumprir o método de estudos, o passo a passo do método de estudos e, portanto, chegando ao resultado pretendido. Por quê? Porque quando você começa os seus estudos fazendo uma visita ali, você tem todo um processo de adaptação do seu cérebro para o momento de estudos. Então, você saiu da inércia e começou a estudar. Da mesma forma, você cria a associação do que você visitou e o que você vai estudar posteriormente, que é algo que é a forma como o seu cérebro aprende de fato. Depois do objeto de estudos, você ativando concentração, você trazendo ali para aquele momento uma fixação de fato do conteúdo, e depois o desenvolvimento de raciocínio, que é super importante para que você consiga desenrolar, fazer um estudo de fato ativo e não só ficar consumindo, engolindo o conteúdo. Depois a gente ainda tem a parte da aplicação e da anotação, que é tão importante para você realmente concretizar a teoria que você acabou de ver. E no fim a gente sempre revisa. Esse passo a passo, esse processo faz toda a diferença se você quer começar a estudar com constância, ok? Então, não ter um método de estudos é o nosso segundo erro. Terceiro erro, consumir muito e não aplicar. Então, a gente falou que o quarto passo do método de estudos é justamente a aplicação. Tem gente que acaba só engolindo passivamente muita informação, então lê vários livros, estuda várias aulas, tem aquele monte de abas no computador aberta, sabe?
E no final das contas, só consumiu informação, ficou até ansioso com aquele monte de contato com informação, mas não aplicou de verdade. Não tem como você ter um resultado com seus estudos se você não aplica aquilo que você estuda. Então, muito cuidado para vocês não ficarem só nesse lugar que é até mesmo confortável da teoria. É preciso concretizar, é preciso colocar o seu estudo à prova e, portanto, fazer questões e, portanto, dar uma palestra e, portanto, fazer um vídeo aula sobre aquele assunto, fazer um post sobre aquele assunto. Trazer o seu conteúdo estudado que está só na teoria para a prática. Terceiro erro, então, consumir muita informação e não transformar nada em conhecimento, não aplicar. E o quarto e último erro é não ter um planejamento. Por quê? Você fala assim, amanhã eu vou estudar. Você tem até o horário que você vai estudar, das 8 às 10 da manhã. Mas se você não sabe exatamente o que estudar, acaba que você vai ficar perdido ali, consumindo seu tempo e sua energia, tentando descobrir o que é melhor para estudar naquele momento. A melhor forma de você estudar, aproveitando o seu tempo, otimizando o seu tempo, concluindo todo o processo através do método de estudos e chegando aos resultados que você deseja, é sabendo exatamente o que precisa ser estudado. Por quê? A sua mente, o planejamento, ele traz para sua mente uma sensação de segurança que existe um começo, um meio e um fim. E além dessa segurança, você tem a concretude ali, você completa um ciclo, né? Você completa um ciclo de estudos. E isso traz até uma urgência nesse dia atual. Porque muitas pessoas acabam não conseguindo estudar com frequência justamente porque elas têm ali muito solto, muito vago que precisa ser estudado. Quando você tem um planejamento com começo, meio e fim, existe completar um ciclo. E isso te traz segurança, te traz vontade de querer todos os dias estar estudando aquele assunto. Se você fala assim, eu vou ler um livro, eu vou assistir tal aula, mas não tem um começo, meio e fim, como se fosse um curso fechado, você vai deixar para depois e nunca vai terminar. Então, aprenda a ter um planejamento, aprenda a se planejar, porque isso traz urgência para aquele dia de estudos que muitas vezes poderia passar batido porque você não vê aquilo realmente chegando a algum objetivo, entendeu? Com o planejamento você consegue ter noção de tempo, mais resultado, mais eficiência. Feito, esses são os 4 erros que você não pode cometer se você quer estudar para aprender. Primeiro, ficar só no mundo das ideias. Segundo, não ter um método de estudos. Terceiro, consumir muita informação e não aplicar. E quarto, não ter um planejamento. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar com outras pessoas. Eu vou deixar aqui em cima um vídeo sobre estudos para você assistir na sequência. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijão e até o próximo.